Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Eu ia perguntar uma coisa agora, falando um pouco sobre a mídia. A mídia também pode exercer um papel aí, né? De pressionar, de, digamos... Depende da mídia. Vazão. Depende da mídia. Depende da mídia. Mas essa semana a gente teve a demissão da Daniela Lima e da Eliane Cantanhede. A primeira foi a Eliane Cantanhede e depois a Daniela Lima. E depois teve um terceiro nome, que agora foi um homem, não lembro, mas todos da Globo News. E a Globo News soltou uma nota dizendo que ela busca a renovação permanente do seu quadro. E, inclusive, a Daniela, ela tinha uma proximidade muito grande com os ministros da STF. Sim. Comemorava. Vibrava na física. Exatamente. O negócio era assim, não era nada oculto, né? Descarado, exatamente. Nada por debaixo do... Nada subentendido. Muito bem clara a relação dela com o STF, o Poder Judiciário como um todo. E é possível que algum veículo da mídia tradicional fala assim, acho que a gente foi longe demais, acho que a gente tem que ser menos parcial, vamos mexer umas peças aí. Já está acontecendo. Acho que essas demissões ou saídas, não sei como é que foi, já é um sinal disso. Mas deixa eu deixar bem claro, onde é que está, entre aspas, aqui a mídia, né? Quando você me fala, a mídia não tem um poder relevante, eu vou dizer, temos que qualificar quando a gente fala isso. Porque isso aqui, esse seu podcast, tem mais influência do que qualquer editorial de qualquer instituição da grande mídia tradicional. Isso tem mais poder de influência, de formação de opinião, do que um editorial de qualquer um desses jornais, dessas grandes revistas que existiam aí até 10, 15 anos atrás. Certo. Sabe? Deixar isso bem claro. Então você é mídia também. Certo? Essa mídia tem poder. Essa mídia, sim, tem o poder de fazer opinião. Qual é o poder, então, da mídia tradicional? Que hoje é chapa branca, que depende do governo pagar as contas dos seus jornalistas, pagar a conta da empresa, de financiar, de dar crédito, de fazer planos de expansão. Essa mídia tradicional aí, que depende do governo, ela tem uma função somente. É confundir o eleitor, gerar confusão, não é gerar clareza e coesão de opinião. Quem está coeso é quem está fora da mídia tradicional, que é essa nova mídia, né? Um canal aqui como o seu, ou um influenciador qualquer, pessoa física mesmo, que esteja na internet falando diretamente qual é a opinião dele sobre temas. Isso é onde está formando opinião. Então essa mídia é capaz de fazer impeachment, essa mídia é capaz de eleger, essa mídia é capaz de mudar o país, essa mídia de rede social, mídia direta, pessoa a pessoa, essa mídia aí. A mídia tradicional é só confusão, é só distúrbio, é só dúvida. A mídia tradicional está em descrédito também. Absolutamente. E olha, em que pese, dentro do objetivo de criar confusão e dúvida, eles acabam informando. Tem informação ali que você destrincha, né? Mas nunca sempre vem tingido ou maquiado com alguma pincelada de agenda política que eles representam de quem paga as contas deles. E às vezes não é só o governo não, tá? Às vezes são governos externos. Às vezes são agências internacionais. São ONGs internacionais que pagam as contas dessa mídia tradicional mais bem estruturada. Às vezes são países que têm interesse que a opinião pública do Brasil tem uma agenda favorável a algum outro país. A gente vê isso nitidamente. Então, é isso. Acho que o discernimento da real opinião pública, da real mídia, já está bem alto, né? Acho que já existe essa... Estamos desvelando quem é a mídia tradicional e quem é que paga ela. E estamos percebendo que elas não são mais isentas. Elas são mercenários das notícias. A mídia que você está falando, assim, se a gente fosse colocar de 0 a 100%, a mídia tradicional, hoje, quanto que ela teria, assim, de impacto? De confusão?
Ela gera, vamos supor que opinião pública... Você acha que, por exemplo, a anistia ainda não conseguiu a adesão que... Não, eles geram confusão com relação à anistia. Poderia ter por causa disso. Exato. Mas quem está escutando rede social, existe uma adesão muito ampla com relação à anistia. Entenderam perfeitamente onde os abusos foram cometidos, onde foram as violações constitucionais, as ilegalidades. Então, quem segue a mídia, a nova mídia, a mídia pessoa a pessoa, a mídia de rede social, está muito bem informada. Porque é aberto, não é que também é uma agenda, todo mundo está ali seguindo ali um ditame de uma pessoa, não. É aberto. Então você tem todas as facetas. Agora, quem está escutando só a mídia tradicional está confuso. Porque ele não entendeu bem, então ele está em dúvida. E a dúvida já é o bastante. Perfeito. Lembrando que a dúvida já é bastante, precisa neutralizar a opinião. Perfeito. Então se o cara não está coeso, então ele não vai agir. E é isso que eu acho que é importante. A gente tem que qualificar. E muitas pessoas que eu conheço, sobretudo tem uma geração mais velha que nunca entendeu a rede social e que depende ainda dessas mídias tradicionais para formar opinião. Esses aí estão confusos. E perguntam, mas isso já significa que a mídia tradicional já fez a sua função. Não necessariamente formou opinião contrária. Quem é de esquerda, quem é pró-governo, quem está alinhado com a ideologia do governo, também tem opinião formada, mesmo que esteja cometendo ilegalidades e sabendo os abusos que estão sendo cometidos. Mesmo sabendo. Então é isso. Acho que a gente estamos chegando no momento assim, de consciência pública e política que é muito positivo. Muito positivo para o Brasil. Tem uma coisa que eu queria falar com você. O Paulo Figueiredo soltou uma bomba essa semana. Uhum. Ele trouxe, na verdade, o depoimento do ex-secretário do governo Biden, que vazou aí a informação de que a USAID, de alguma forma, atuou aqui no Brasil durante as eleições de 2022. Atuou como? Não se sabe se foi financiando artistas, se foi através de organizações, jornalistas e tal, mas que rolou dinheiro. Sim, sim. Entendeu? O Mike Benz é que abriu todo esse... Isso. Você pode contar pra gente em detalhes o que realmente aconteceu? Olha, o Mike Benz, que fazia parte do governo Trump, no primeiro governo Trump, e é um especialista nesses financiamentos e seguia o dinheiro. Então ele traçou todas essas conexões entre o Departamento de Estado norte-americano, ONGs, através de ONGs e outras agências não vinculadas diretamente, mas que recebiam recursos de agências do governo norte-americano, para financiar diretamente ações aqui no Brasil de desinformação, de censura, e você tem até do nosso lado a corroboração de agentes do Estado brasileiro dizendo sim, agimos assim, agimos assado, como é que fizeram a censura, como é que eles estão trabalhando, quantos perfis foram censurados. Então, ou seja, você tem a denúncia da onde veio o dinheiro, por que razão que aquele dinheiro saiu do Departamento de Estado norte-americano, exatamente fazer subversão e interferência eleitoral em outro país, e o outro país validou, dizendo, não, exatamente, fizemos assim, fizemos assado. Então, literalmente acabou a legitimidade, se ela já não existia, mas acabou a legitimidade do governo. Está dizendo que houve interferência externa, e isso na nossa Constituição é proibido. E você vê o Estado brasileiro, você tem o conluio do Estado brasileiro, você tem partidos envolvidos também, então isso tudo temos artigos constitucionais. Então, assim, a legitimidade do governo acabou. Quase que... E lá nos Estados Unidos estão reconhecendo isso. Esse governo Trump reconhece agora que essa interferência nas eleições de 2022 ocorreu. E com a validação dos partidos que hoje ocupam o governo e do Estado brasileiro. Então, ou seja, o que a gente está fazendo, certo? Que país é esse? Está aberto assim para o melhor pagador? O que mais interfere ganha? E a população brasileira não significa nada? Então é isso que a gente precisa resgatar. O Estado brasileiro, as instituições brasileiras representam o brasileiro e os interesses do brasileiro acima de qualquer coisa. E o que está acontecendo é exatamente o oposto.
O Estado brasileiro representa os interesses da China, dos Estados Unidos, da ONU, dos acordos internacionais, dos partidos, das grandes empresas, oligarcas nacionais e internacionais. E cadê o povo brasileiro nisso? Ah, não, esse está fazendo muito ruído e é representado aqui por um grupo muito radical e precisamos deixar esse pessoal... Então você veja, essa é a característica do Estado, tá? Uma inversão completa. E é por isso que eu digo, volta a afirmar. Se a gente não tem esses aí que estão com as manivelas na mão, não reconhecendo isso, eles é que estão em erro também. Tá? Porque isso está patente na leitura de políticos e cientistas políticos no Brasil, assim como fora. E agora a mídia e vários eleitores independentes estão vendo isso também. Então é isso que a gente tá... Esse é o momento do Brasil que a gente está passando. É um privilégio também estar passando por isso. Tá vendo tudo. A história está acontecendo, né? Está acontecendo. Eu, por exemplo, essa semana você vê esses embates de realidade e a verdade sendo desvelada e materializada de uma maneira tão presente na cabeça de todos e na ação de todo mundo, sim, como a oposição se levantou, tanto no Senado quanto na Câmara. Quando você vê isso é um grande privilégio para um político estar vivendo isso.